Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduarda, eu sou advogada previdenciarista. Vou deixar aqui os meus contatos para vocês me acharem nas redes sociais. E o tema de hoje é BPC, conhecido popularmente como LOAS. Bom, e por que as pessoas então chamam o benefício de prestação continuada como LOAS? LOAS nada mais é do que a legislação que prevê esse auxílio assistencial, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. E normalmente esse auxílio ele é divulgado apenas para a pessoa idosa, mas na verdade esse auxílio se enquadra também às pessoas com deficiência. Então nós temos dois requisitos, tá? O requisito então objetivo, que no caso do idoso é acima de 65 anos, ou da pessoa com deficiência, então enquadrar ali uma deficiência à pessoa. E o requisito subjetivo, então, é a miserabilidade, que é a questão da renda que a gente vai falar logo em seguida. Bom, e onde é que está então esse auxílio? Ele é pago pelo INSS, mas ele tem caráter assistencial, eu não consigo entender de onde vem. Vocês lembram então do tripé que eu comentei da Seguridade Social, que é assistência, saúde e previdência? O benefício de prestação continuada, o BPC ou LOAS, caso tu queira chamar assim, ele está dentro da assistência, mas é então gerenciado e pago pelo INSS devido à organização do órgão. E a Constituição Federal, ela traz no artigo 203 um conjunto protetivo de seguridade social que inclui o pagamento de um salário mínimo a essas pessoas, então, que estão vulneráveis e que estão dispostas no artigo. Vamos dar uma olhadinha? Então, a Constituição ela traz a garantia de um salário mínimo de um benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, desde que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Importante aqui mencionar, o termo utilizado portadora de deficiência não é um termo mais adequado, porque se enquadra então como capacitismo. É importante vocês estudarem então um pouco sobre isso para poder atuar nessa área, tá? Então, a gente tem no benefício de prestação continuada duas modalidades, o B87 e o B88. B87 é para pessoa com deficiência e o B88 é a pessoa idosa. E bom, a pessoa idosa, a gente não resta muitas dúvidas, né? A pessoa acima de 65 anos, então é fácil de comprovar, não há dúvidas. Junta ali o documento da pessoa e esse requisito tudo certo e fácil de compreender. Mas e o BPC da pessoa com deficiência, tá? A pessoa com deficiência tem que ter muito cuidado na hora de solicitar e de verificar. E entender também o procedimento, quais os tipos de avaliação, enfim, vou passar agora e todos vão entender. E já o BPC para pessoa com deficiência, não. É uma análise mais complicada, uma análise mais minuciosa. E o que significa, então, deficiência para esse tipo de benefício? É quando a gente tem um impedimento de longo prazo, a gente vai verificar o prazo ali e verificar, então, se a pessoa tem alguma deficiência física, mental, intelectual, sensorial. Tá? Então, aqui a gente tem alguns pontos importantes, por quê? Porque tem dois tipos de avaliação, a avaliação social e a avaliação médica. A avaliação social é para um assistente social, onde ele vai verificar onde essa pessoa mora, com quais pessoas, como é que é esse ambiente, ela tem estímulos. Então, vai ser uma questão totalmente social e da realidade fática dessa pessoa. Já o médico, o perito, né, a avaliação médica não, vai verificar a questão da deficiência, da possibilidade da pessoa, enfim, quais são as limitações. Então, vai descrever algo que fica na alçada de uma pessoa com a condição de médico. Importante dizer aqui que essa condição, esse impedimento de longo prazo, como é que ele é calculado? São uma condição de 2 anos, um lapso de 2 anos. E como é que a gente vai contar isso? Na perícia, então, vai ter que verificar quando que começou essa deficiência. Ali tu pode trazer provas, então, antigas para dizer, olha, eu tenho desde a infância, eu nasci assim. Enfim, tem que ter no mínimo 2 anos dessa condição. Ou então, me encontro com a deficiência e ela vai ficar no mínimo 2 anos comigo. Então, aqui a gente tem o impedimento de longo prazo. Então, sabendo aqui como é que se enquadra a pessoa com deficiência para o BPC ou a pessoa idosa para esse benefício, a gente tem que também entender o requisito da miserabilidade, tá? O requisito subjetivo que se enquadra, então, para os dois tipos de BPC.
E conforme a gente viu na Constituição, o que diz então? Qual é esse auxílio? Como é que se enquadra a miserabilidade? De forma constitucional, ali só diz se a pessoa não tem como ter como se manter ou a família não tem como prover a manutenção, tem direito então a esse auxílio, a esse um salário mínimo. Porém, a lei já traz de forma diferente. E daí que entra aquela renda de 1/4 do salário mínimo por pessoa no núcleo familiar. Então aqui a gente já tira um mito que esse benefício é só para quem não tem renda. Pelo contrário, tu pode ter renda, mas entra num cálculo de núcleo familiar, que a gente vai falar agora. E como é que a gente faz esse cálculo? Cada pessoa do núcleo familiar eu vou falar logo em seguida, tem que ter uma renda de aproximadamente 1/4 do salário mínimo. Isso hoje em dia, com o salário mínimo nacional atual, dá em torno de R$ 303. Ou seja, cada pessoa que mora com a pessoa que está solicitando tem que ter uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Tem um tema do STJ, o número 185, que dispõe sobre a flexibilidade dessa renda de trazer outros tipos de provas para poder aumentar essa renda per capita. Por quê? Porque a condição de miserabilidade não tem que ser, na minha opinião, somente fixado com base de um cálculo. Ultrapassou 5 centavos, já não dá mais para solicitar. Não, a questão de miserabilidade é um conjunto da situação, tá? E sobre a possibilidade de flexibilização até meio salário mínimo por pessoa, que eu tiver algumas notícias ultimamente, foi uma alteração na lei que trouxe a possibilidade, então, de aumentar para meio salário mínimo, com vigência nesse ano, mas que aguarda a regulamentação, ou seja, até o final do ano a gente tem essa necessidade do legislativo regulamentar essa situação para a gente conseguir usar isso de forma tranquila na esfera administrativa. Que um ponto importante a ser trazido é que na esfera judicial abre muito mais margem, principalmente por esse tema do STJ, para a gente flexibilizar a renda da pessoa que está solicitando. E quem compõe, então, esse grupo familiar? O cônjuge ou companheiro, os pais ou, na falta deles, madrastas e padrastos, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e menores tutelados que morem no mesmo teto. Ou seja, se tem 10 casas no terreno, só vai considerar quem mora no mesmo teto somente nessa residência, tá bom? E bom, agora eu sei o que é núcleo familiar, qual é o percentual, sei que dá para flexibilizar, mas qual renda é considerada por cada pessoa nesse núcleo familiar? Então, basicamente, são todas as rendas, tá? Eu vou colocar o artigo para vocês aqui, mas o que vai entrar, então? Rendimentos formais de carteira assinada, rendimentos não formais, quando a gente trabalha de forma autônoma, né? Os proventos, pensões alimentícias, seguro-desemprego, então, tem um rol bem extenso do que é incluído para fazer esse cálculo. Então, o que não é computado, na hora de fazer o cálculo, é muito melhor ir diretamente no artigo 4º, né, o parágrafo 2º do decreto, para verificar o que não é incluído, né, então, nesse cálculo, para a gente já ir excluindo. Então, eu vou ler aqui para vocês. Benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária, valores oriundos de programas sociais, bolsas de estágio, pensão especial indenizatória, renda de natureza eventual ou sazonal, remuneração de pessoa com deficiência na condição de aprendiz, rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. Então, aqui já tem um monte de renda que pode ser excluída na prática da solicitação do BPC. Bom, agora sabemos tudo o que é necessário e o que é imprescindível, que muitas vezes é esquecido na hora de solicitar. A pessoa que está solicitando é obrigada a ter CPF. Outra questão que é obrigatório ter antes de entrar com o pedido é cadastro no CRAS com cadastro único, tá? Lá tu vai declarar a tua renda, vai fazer uma autodeclaração de renda com o teu núcleo familiar e ali então tu vai ter um número de cadastro único que vai ser incluído no pedido do BPC. E o BPC, então, ele é uma aposentadoria? Não, não é uma aposentadoria. Ele é um benefício assistencial, tá? Então, tu não vai ter direito a 13º, não é vitalício, pelo contrário, sofre revisões a cada 2 anos e verificado qualquer irregularidade, o teu benefício vai ser cessado, claro, com prazo de defesa, enfim, de provas, tu vai ser chamado para isso, ou caso tu não seja, procura um profissional, mas não, ele não é vitalício. Então, se você gostou do vídeo, eu peço por gentileza que você deixe uma curtida, se inscreva no canal para verificar quando que saem novos vídeos. Toda quinta-feira eu busco trazer alguma novidade para vocês. Se tiverem alguma sugestão ou dúvida, deixem nos comentários.